Na filosofia, o iluminismo é visto como um projeto que vê o ser humano como em um processo de constante evolução racional. Em outras palavras, pela razão, o homem se livraria das amarras da religião, do Estado e conseguiria resolver seus problemas de forma racionalizada, razoável, ou seja, de forma racional, usando a razão como base. Mas será que essa visão de que o homem está em constante evolução racional realmente faz sentido? Eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. De fato, com base num projeto iluminista, na visão iluminista do ser humano, muitos tendem a enxergar o ser humano como algo em constante processo de evolução, como algo em constante aperfeiçoamento racional. Mais do que um dado humano, do que um dom dado aos humanos, a racionalidade seria algo fruto de um projeto. Então, aqui nós temos que a racionalidade, resolver as formas de coisa racional, seria como algo a ser alcançado pelo ser humano. Mas essa ideia de algo a ser alcançado, de que seja possível alcançar essa racionalidade, foi motivo de várias críticas por filósofos contemporâneos. Peguemos a obra do filósofo polonês Zygmunt Bauman para pensar nessa ideia de projeto iluminista. Para Bauman, essa visão de que o ser humano está em um projeto em busca da racionalidade, de que seja possível alcançar essa racionalidade, constitui uma ideia sólida do que seria um futuro utópico e racional. Ou seja, para ele, essa ideia de que todo ser humano, de que a humanidade poderia alcançar essa racionalidade, constitui o que ele chama de modernidade sólida. Mas Bauman vê nessa ideia, nessa solidez desse projeto, na solidez dessa visão do futuro, algo bastante complicado. Por exemplo, Bauman vê nas guerras mundiais que tivemos no século passado, na flexibilização de leis trabalhistas, numa maior fluidez das instituições e dos nossos próprios relacionamentos, vê no modo de vida contemporâneo algo que faz com que o ser humano veja a realidade e projete o futuro com muito mais incerteza. Tanto é que não é fácil achar hoje um filósofo que vê no futuro tempos melhores do que a gente vive hoje. Para exemplificar a ideia de fluidez dada por Bauman, de liquidez dada por Bauman, é bem bacana a gente pegar os valores tradicionais de família, por exemplo. De fato, durante muito tempo a ideia de que as relações eram duradouras, eram eternas, a ideia de um projeto futuro mais certo, vigorava nas relações afetivas e familiares. Essas relações, no entanto, no mundo contemporâneo, acabaram ficando mais fluidas, tanto as relações amorosas como as relações afetivas. É difícil vermos um núcleo familiar, por exemplo, não temos tanta garantia de núcleos familiares duradouros. A ideia de divórcio, a ideia de poliamor, a ideia de novas construções são cada vez mais abertas, né? Cada vez mais comuns no nosso tempo. Ou seja, diferente de uma ideia única familiar e que fosse bastante duradoura, temos hoje a ideia de várias novas formas de família, várias novas adaptações ao conceito de família. O que é mais importante aqui pensar estamos abertos a uma agilidade, a novas formas de entender a realidade de forma muito mais rápida e mais constante do que em outros tempos. Vale lembrar que a visão do mundo e da realidade como algo líquido, como algo fluido, está bastante associada ao modo de vida capitalista, sobretudo a ideia de consumismo. Não é raro encontrarmos nas pessoas a visão de que as relações se dão de forma similar às relações de consumo. Assim, na contemporaneidade, tanto as relações afetivas como familiares reproduzem essa lógica do consumo, do descarte e da abertura à novidade, ao novo e à agilidade com que novas coisas surgem e são consumidas. Vale também para a lógica das redes sociais, na qual tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, inclusive para aquelas outras redes sociais de relacionamento, como Tinder, onde tudo também é organizado de forma bastante similar à lógica de consumo. Mas é aqui que a gente precisa ter um pouco de calma. É claro que muita gente, ao ler os livros de Bauman, ao analisar a ideia de liquidez que Bauman fala, sobretudo contra essa ideia de solidez do projeto iluminista, tende a achar que Bauman é um escritor pessimista, um filósofo pessimista. Mas não é bem por aí. A ideia de solidez, de acreditar no futuro utópico, no futuro otimista, no futuro esperançoso, um futuro no qual os homens seriam liberados pela razão, que a razão libertaria os homens das ilusões políticas, das ilusões religiosas, a ideia de que a razão poderia transformar o mundo em um lugar melhor, essa ideia sólida,
nem sempre foi algo que deu bons frutos para a humanidade. De fato, as perseguições marcatistas no século passado, o próprio totalitarismo fascista italiano, nazista alemão, grandes teorias político-filosóficas beberam dessa ideia de solidez de um futuro melhor para fazer as maiores atrocidades. Ou seja, morreu-se e matou-se muito por ideologias que eram alicerçadas em princípios iluministas de um futuro melhor. Logo, essa crise de projetos futuros, essa crise na solidez do projeto iluminista, não é, para Bauman, algo tão ruim, tão negativo como muitos podem ver. Afinal, quando a gente tira essa solidez, é que a gente começa o diálogo, é que a gente começa a se permitir pensar em outras possibilidades, sobretudo possibilidades não violentas. Assim sendo, talvez é exatamente essa falta de utopias, dessa falta de um projeto sólido, que permite que a pluralidade de ideias tenha espaço e ganhe corpo ao longo dos nossos tempos. Talvez esse seja a grande valiosidade não só do pensamento de Bauman, como da liquidez do nosso tempo. Mas afinal, essa liquidez, essa fluidez nos relacionamentos, essa fluidez nas instituições, essa falta de projeto utópico, é algo realmente bom? Isso não traria nenhum problema? Será que a falta de algo sólido realmente não cria alguns problemas de ordem psicológica, inclusive de ordem filosófica também, na ideia de coletividade? Quais são as grandes limitações do pensamento de Bauman? Essas e outras questões são temas para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo para você. Até mais!